Fala pessoal do YouTube da NFL Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. Betinho falando com vocês e hoje estou aqui para falar de um assunto que eu sei que é muito polêmico, mas fica até o final do vídeo que eu prometo que você vai entender o que eu vou falar. Hoje a gente vai comparar Tom Brady e Patrick Mahomes, o melhor jogador de todos os tempos e o melhor jogador da atualidade. Eu fiz um recorte dos primeiros 7 anos de cada jogador, até porque Patrick Mahomes só jogou 7 anos dentro da NFL. E depois que a gente der uma olhada nesses dois recortes, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, bora logo pro vídeo. Vamos começar por ele, Tom Brady, que em 2000 sofreu muito para ser reconhecido no draft. Como um prospecto que mal era titular na faculdade que ele atuava, a faculdade de Michigan, foi muito difícil ele conquistar a confiança de treinadores e general managers da NFL. Ele era fraco, magro, faltava força física, mobilidade e ele não tinha um dos braços mais fortes da classe. Tom Brady era considerado um quarterback de sistema e muitos diziam que ele seria exposto quando precisasse mudar as coisas dentro de campo. Mesmo com todas essas adversidades, o New England Patriots resolveu dar uma chance a Tom Brady e selecionou o quarterback com a escolha de número 199 do draft. Bill Belichick dizia que o jogador era disciplinado e que saberia aproveitar suas oportunidades. Os Patriots tinham acabado de renovar com o quarterback Drew Bledsoe, que tinha muita qualidade dentro de campo, e Tom Brady não tinha perspectiva nenhuma de ser titular tão cedo. Mesmo sendo calouro, Tom Brady tinha muita confiança em si mesmo. E foi nessa temporada que ele virou pro dono do New England Patriots, Robert Kraft, e disse ter sido a melhor escolha que a franquia já fez na história. Graças a isso, ele conquistou a vaga de quarto quarterback do time, o que não é nada normal, até porque as equipes costumam levar só 3 jogadores dessa posição pro início da sua temporada. E Tom Brady foi o quarto quarterback dos Patriots. E durante um ano, ganhando confiança nos treinos e mostrando toda a qualidade que tinha nos treinos, ele terminou a temporada de 2000 como o segundo quarterback do time e reserva direto de Drew Bledsoe. E foi assim que a temporada de 2000 acabou pro Tom Brady, no banco. E a temporada de 2001 começa. Logo na semana 2, Drew Bledsoe sofreu uma lesão que ia acabar com a sua temporada contra o New York Jets. Tom Brady assume a titularidade da equipe com um recorde de 0 vitórias e 2 derrotas. Porém, nas próximas 14 partidas que ele vinha liderar o time, o quarterback venceu 11 delas e foi aos playoffs pela primeira vez na sua carreira, além de ter ido ao Pro Bowl pela primeira vez na sua carreira. E foi nessa pós-temporada que Tom Brady mostrou pro mundo inteiro qual tipo de quarterback que ele era. Apesar de ser azarão em todos os jogos, os Patriots venceram o Oakland Raiders por 16-13 no overtime, depois venceram os Steelers por 24-17 e no Super Bowl contra um dos melhores ataques de todos os tempos, que era conhecido como The Greatest Show on Turf, em uma partida que foi disputada até o final. Quarto, menos de 2 minutos no relógio, 17-17. Todo mundo achava que Tom Brady só ia ajoelhar e levar o jogo pra prorrogação, mas não foi o que ele fez. Ele conduziu os Patriots até um drive excelente, colocando o kicker Adam Vinatieri em alcance de field goal, garantindo assim o seu primeiro título de Super Bowl e o seu primeiro título de MVP do Super Bowl. A temporada acabou, mas mesmo assim ainda existiam muitas dúvidas ao redor de Tom Brady. Até porque ele assumiu a titularidade no meio do ano, mas o mental do jogador era simplesmente inabalável. Em uma entrevista, ele deixou bem claro que não ia deixar nenhum outro jogador assumir a posição de quarterback titular do New England Patriots enquanto ele estiver por lá. Acontece que ele não era o único quarterback por lá. Drew Bledsoe estava sob contrato do New England Patriots, e não era qualquer contrato não. Em 2001, o time estendeu o jogador por mais 10 anos e um valor maior de que 100 milhões de dólares. Mas nessa altura do campeonato, Bill Belichick já tinha visto tudo o que ele precisava de Tom Brady e resolveu trocar Drew Bledsoe para o Buffalo Bills, dando a oportunidade de Tom Brady ser o titular definitivo da equipe. A temporada de 2002 chegou, só que não foi um ano exemplar de Tom Brady. Com um recorde de 9 vitórias e 7 derrotas, os Patriots mal foram campeões da divisão, ficaram em segundo lugar, perdendo para o New York Jets. E mais uma coisa, o quarterback titular do New York Jets era Chad Pennington, primeiro quarterback escolhido no draft de 99, a mesma classe de Tom Brady. Então, além dos quarterbacks serem rivais de divisão, existia mais uma rivalidade por conta do draft. Chega o ano de 2003 e uma coisa a gente pode ter certeza: Thomas Edward Brady estava com sangue nos olhos. Ele foi titular das 16 partidas do time, vencendo 14
14 delas, garantindo a seed número 1 pro New England Patriots. Nessa temporada, ele foi o terceiro jogador com mais votos para o MVP, mas acabou perdendo o prêmio para Peyton Manning, quarterback da época dos Colts. Os playoffs chegam e, mais uma vez, os Patriots jogam muito bem na pós-temporada. Eles vencem o Titans, vencem os Colts de Peyton Manning e quando chegam nos playoffs e tem que enfrentar o Carolina Panthers, mais uma vez, o destino dos Patriots estava na mão de Brady. 29-29, quarto, menos de 2 minutos no relógio, bola na mão dele. O que acontece? Mais um drive até o field goal range de Adam Vinatieri e mais um field goal para vencer o Super Bowl. Em apenas 4 anos na NFL e 3 anos como titular dos Patriots, Tom Brady já foi campeão do Super Bowl 2 vezes e já conquistou o prêmio de MVP do Super Bowl 2 vezes, porque agora, em 2003, contra os Panthers, ele também foi o vencedor desse prêmio. Nessa época, muito se discutia se Tom Brady era ou não um dos melhores quarterbacks da liga. Até porque o seu estilo de jogo não era tão plástico assim como os grandes quarterbacks que a gente estava acostumado. John Elway, Dan Marino e Peyton Manning mais recentemente na história. Dito isso, Tom Brady não se importava com as críticas. E ele alegava que os melhores jogadores são aqueles que performam bem sob pressão. E se a gente for seguir essa lógica, Tom Brady já deveria ter sido reconhecido nessa época. Chegamos na temporada 2004 e Tom Brady mantém o ritmo. Novamente 16 partidas como titular e novamente 14 vitórias e 2 derrotas. Nesse momento, ele já adquiriu a confiança de ser o dono do time. E quando chega nos playoffs, eles vencem novamente o Colts de Peyton Manning e o Pittsburgh Steelers. Duas equipes que cravaram grandes rivalidades com o Patriots nessa década. Terceira aparição no Super Bowl. Só que dessa vez, o adversário vai ser o Philadelphia Eagles, um time repleto de lentas, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo da bola, além do treinador, seu grandiosíssimo Andy Reid. A partida foi muito apertada. Quando o quarto começou, o placar estava 14-14. Mas depois de marcar 10 pontos sem resposta do Philadelphia Eagles, eles vencem a partida por 24-21, garantindo o segundo Super Bowl consecutivo dos Patriots e o terceiro em 4 anos. Dessa vez, o MVP da partida foi Deion Branch. O wide receiver teve 11 recepções para mais de 130 jardas. Nesse momento, o New England Patriots começou a ser conhecido como a primeira dinastia da NFL no século XXI. Começa a temporada de 2005 e, para surpresa de absolutamente ninguém, Tom Brady foi o líder da NFL em jardas passadas, com mais de 4.100. Ele terminou a temporada em terceiro lugar na votação do MVP e com 10 vitórias e 6 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, eles acabaram enfrentando o Denver Broncos na rodada divisional, um time que tinha muito talento na defesa. E na ocasião, o safety John Lynch e o corner Champ Bailey foram demais pro jovem Tom Brady. Para fechar a primeira parte do vídeo, vamos falar da temporada 2006. Que apesar do time ter terminado com 12 vitórias e apenas 4 derrotas, eles só tiveram um jogador classificado para o Pro Bowl, que foi o defensive end Richard Seymour. E o time prezava muito pelo jogo coletivo, porque apesar de não ter nenhum jogador muito acima dos outros, a equipe como um conjunto, coletivamente, jogava muito bem. Esse estilo de jogo foi o suficiente para levar os Patriots novamente para a final de conferência, onde eles enfrentaram o Indianapolis Colts do atual MVP Peyton Manning. E em um jogaço, eles acabaram perdendo de 38-34. Mas vamos parar de falar de Tom Brady. Até porque foram nos anos seguintes que a equipe draftou Rob Gronkowski, que a equipe trocou pelo wide receiver Randy Moss, mas aqui é só um recorte dos 7 primeiros anos. Bora deixar esses assuntos para outro vídeo e bora começar a falar da carreira de Patrick Mahomes. Para isso, a gente vai ter que fazer um salto para 2017, que foi o ano que Patrick Mahomes foi draftado para a NFL, em um contexto muito diferente de Tom Brady. Ele chega no draft reconhecido por ter um braço muito forte. Sabendo disso, o Chiefs resolve apostar no jogador, faz uma troca para a 10ª escolha geral, escolhendo Patrick Mahomes. A intenção é que ele fosse reserva do quarterback titular dos Chiefs na época, Alex Smith, e nesse período tentar aprender o máximo com o veterano. Dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu em 2017. Alex Smith foi titular um ano inteiro e Patrick Mahomes só foi titular em uma partida, na semana 17, jogo que não valia mais nada pro Kansas City Chiefs. Mas mesmo assim, Patrick Mahomes foi lá, mostrou serviço e garantiu a vitória para os Chiefs. Em 2017, o Kansas City Chiefs acabou perdendo no wildcard dos playoffs pro Tennessee Titans. E no começo do ano de 2018, da mesma forma que Bill Belichick trocou o Drew Bledsoe para startar o Tom Brady, Andy Reid também já tinha visto tudo o que ele precisava de Patrick Mahomes e troca o quarterback titular Alex Smith
para o Washington Commanders. Mahomes não só excedeu as expectativas, como teve uma das melhores temporadas de um quarterback na história da liga. Ele foi MVP, Offensive Player of the Year, terminou o ano com 12 vitórias e 4 derrotas, além de ter sido o terceiro quarterback na história da NFL que lançou para mais de 5.000 jardas e pelo menos 50 touchdowns em uma temporada. Os outros dois quarterbacks que atingiram essa marca de 50 touchdowns e 5.000 jardas aéreas, Peyton Manning e Tom Brady. Mahomes já estava entre os grandes da posição. Nessa época, ninguém sabia como ele conseguia fazer aquilo. As pessoas tratavam Patrick Mahomes como um ET, porque era literalmente inacreditável o que ele conseguiu conquistar em tão pouco tempo. Os playoffs chegaram e eles passaram o carro no Indianapolis Colts, mas na final de conferência, eles receberam o New England Patriots no Arrowhead e acabaram perdendo no overtime por 37-31. O quarterback adversário? Tom Brady. A temporada de 2019 então começa, e a expectativa do torcedor de Kansas City tá lá no alto. E Mahomes representa. O jogador não teve números tão impressionantes como teve em 2018. E nessa temporada, o MVP foi Lamar Jackson, que na verdade foi MVP unânime da liga. Mas na hora que chegou os playoffs, era hora de Mahomes brilhar novamente. Na primeira partida, Divisional Round contra o Houston Texans, eles estavam perdendo por 24-0. Mas em questão de minutos, Mahomes conseguiu virar o jogo e acabou vencendo os Texans por 51-31. Depois de vencer o Tennessee Titans na final de conferência e cravar a revanche do Kansas City Chiefs do ano anterior, Mahomes vai pro seu primeiro Super Bowl e vai enfrentar logo quem? O poderoso 49ers. Na época, o time estava numa crescente absurda e estava com uma defesa muito difícil de se encarar. E mesmo perdendo por 20-10 no quarto-quarto, um ataque que tem Travis Kelce, Patrick Mahomes e Tyreek Hill, às vezes pode ser demais para uma defesa. E o time consegue virar o jogo 31-10, garantindo o primeiro título de Super Bowl para Patrick Mahomes e o seu primeiro título de MVP do Super Bowl. Até agora, já se passaram 2 temporadas de Patrick Mahomes. E o jogador já tem um MVP, um título de Super Bowl e um título de Super Bowl MVP. Agora, em 2020, uma coisa mudou na AFC. Tom Brady não estava mais por lá. Ele foi pro Tampa Bay Buccaneers e foi jogar na outra conferência, a NFC. Mas vamos falar de Kansas City Chiefs. Nessa temporada, Mahomes jogou 15 jogos e venceu 14, lançando para 38 touchdowns e apenas 6 interceptações. Essa temporada não foi só histórica para ele, foi histórica também para Tyreek Hill e Travis Kelce. Os dois tiveram pelo menos 1.250 jardas e Travis Kelce bateu o recorde de mais jardas por jogo por um tight end em uma temporada. Foram 94 por partida. Sendo assim, eles chegaram nos playoffs cheio de moral, até porque eles eram os atuais campeões. A primeira partida, eles passam por cima dos Browns de Baker Mayfield. Na segunda partida, eles passam por cima do Buffalo Bills de Josh Allen. E no Super Bowl, eles iam enfrentar um velho conhecido, Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers. Apesar de Patrick Mahomes não ter feito um jogo ruim, o Kansas City Chiefs não marcou nenhum touchdown nesse Super Bowl. E os Bucs acabaram vencendo de 31-9, garantindo o 7º título para Tom Brady. A sensação que dava pro Kansas City Chiefs não era como se eles tivessem deixado de fazer a obrigação deles. Até porque chegar no Super Bowl 2 anos consecutivos já é mais do que o suficiente para provar a sua qualidade. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: Patrick Mahomes não estava satisfeito com esse resultado. O ano 2021 chega e é mais um ano histórico pro trio. Patrick Mahomes, Travis Kelce e Tyreek Hill conquistam novamente números absurdos e garantem 12 vitórias e 5 derrotas para os Chiefs nesse ano. Eles chegam nos playoffs novamente cheios de moral. O primeiro adversário foi o Pittsburgh Steelers de Big Ben, mas os Chiefs não tomam nem conhecimento do adversário e vencem por 42-21. Só que é na rodada divisional que as coisas ficam interessantes, porque um velho conhecido dos Chiefs iria enfrentá-los novamente, Josh Allen e o Buffalo Bills. O jogo foi simplesmente absurdo, um dos melhores jogos de playoffs da história da liga. Foram 4 viradas nos últimos 2 minutos de jogo em uma partida onde o Kansas City Chiefs só ia vencer no overtime, 42-36. Nesse momento, a rivalidade entre Josh Allen e Patrick Mahomes só tava esquentando. Mas foi só na rodada seguinte, na final de conferência, que a gente conheceu quem seria, provavelmente, a criptonita de Patrick Mahomes. Jogando em casa, no Arrowhead, o time recebeu o Cincinnati Bengals de Joe Burrow. E a equipe de Ohio fez os Chiefs provarem um pouco do seu próprio veneno. Na partida, Kansas City abriu 21-3 no segundo quarto, mas acabou perdendo no overtime por 27-24. Seria Joe Burrow o único quarterback capaz de parar Patrick Mahomes? Essa pergunta só o futuro vai saber responder pra gente. Agora em 2022, mais uma troca que afeta muito o desempenho do jogador.
Tyreek Hill foi para o Miami Dolphins. E nesse momento, várias perguntas começam a circular sobre o desempenho de Mahomes. Mas pode-se dizer que da mesma forma que Tom Brady fazia, Patrick Mahomes não gosta de dar ouvido para as críticas. Começa a temporada regular e ele lança para 5.200 jardas e 42 touchdowns, sendo o MVP da temporada regular. Nesse mesmo ano, Travis Kelce teve quase 1.400 jardas. Foi a 7ª temporada seguida do tight end, com pelo menos 1.000 jardas de recepção. Logicamente, o time venceu de novo a sua divisão e chegou de novo nos playoffs cheio de moral. Na rodada divisional, eles passam por cima dos Jaguars. Na final de conferência, eles iam enfrentar um velho conhecido, de novo no Arrowhead, Joe Burrow e o Cincinnati Bengals. Mas em uma partida decidida no quarto quarto, Patrick Mahomes prova a superioridade e vence por 23-20, mais um Super Bowl para Patrick Mahomes e companhia. Dessa vez, eles iam enfrentar um Philadelphia Eagles muito embalado. Jalen Hurts chega no Super Bowl e joga muito, mas infelizmente não foi o suficiente para bater os Chiefs. A partida terminou 38-35 e Patrick Mahomes conquista o seu segundo título de Super Bowl e o seu segundo título de MVP do Super Bowl. Estamos em 2023 e nessa altura do campeonato nada parece abalar Patrick Mahomes. A temporada começa com os Chiefs de longe favoritos para vencer o Super Bowl. O ano começou e os problemas foram aparecendo. O time terminou com o maior número de passes dropados durante a temporada regular. Travis Kelce, pela primeira vez em 8 anos, não teve 1.000 jardas recebidas e era a defesa que estava dando chance para os Chiefs marcarem. Outra coisa legal de se falar é que nas 3 temporadas anteriores, a média de pontos por jogo do Kansas City Chiefs era maior do que 28,5 pontos. E em 2023, a média de pontos por jogo da equipe foi de menos que 22 pontos. Ou seja, o desempenho do Mahomes diminuiu muito em 2023. Mesmo assim, o Chiefs foi capaz de vencer a divisão. Até porque o Denver Broncos, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers não deram muito trabalho assim pra eles. E a equipe chegou nos playoffs, dessa vez longe de serem os favoritos. E o caminho para o título não ia ser nada fácil. Logo de cara, eles pegaram um dos melhores ataques da temporada regular, o Miami Dolphins de Tyreek Hill, mas no frio de Kansas City, não tiveram problema em vencer por 26-7. O jogo seguinte foi contra o Buffalo Bills de Josh Allen. E a gente sabe que quando esses dois quarterbacks se encontram na pós-temporada, nunca vai ser um jogo fácil. Mas Kansas City novamente mostra superioridade dentro de campo, vencendo por 27-14. Final de conferência, Patrick Mahomes vai jogar fora de casa, em Baltimore, contra o MVP Lamar Jackson e contra a defesa número 1 da liga. Dito isso, problema nenhum para os vencedores de Kansas City. A defesa joga muito e a equipe chega de novo no Super Bowl, vencendo por 17-10. E em Las Vegas, no Super Bowl 58, eles iam reencontrar um velho conhecido, o San Francisco 49ers, dessa vez reforçado e mais focado. O jogo começou muito ruim para Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs. O quarterback teve uma interceptação no primeiro tempo e Christian McCaffrey parecia que fazia o que queria dentro de campo. Só que contra Patrick Mahomes, você não pode fraquejar nem por 1 minuto, senão toda a vantagem que você construiu durante a partida pode desaparecer. Adivinha o que aconteceu? Os Chiefs conseguem levar o jogo para a prorrogação e Patrick Mahomes lidera uma belíssima campanha para touchdown e para acabar o jogo. 25-22. 6 anos como titular na NFL, 3 títulos de Super Bowl, 3 títulos de Super Bowl MVP e 2 títulos de MVP da temporada regular. Simplesmente Patrick Mahomes. Bem, os dois quarterbacks tiveram um caminho meio parecido até, se a gente for pensar. Chegaram como reserva, assumiram a titularidade no seu segundo ano e desde então colecionaram Super Bowls. Tom Brady foi o último a ser bicampeão consecutivamente com os Patriots lá em 2003 e 2004. Agora, Patrick Mahomes fez a mesma coisa em 2023 e 2024. Então, a única coisa que resta pra gente é esperar a carreira de Mahomes acabar pra gente ter uma conclusão sólida de quem vai ser o maior de todos os tempos. Porque nesse momento, não há dúvida que é o Brady. Mas agora que a gente tá falando disso, bora pensar um pouco sobre como que funciona essa questão de melhor de todos os tempos. Porque Tom Brady não tinha uns passes plásticos como o Dan Marino. Tom Brady não fazia tantos touchdowns e ganhava tantos MVPs contra Peyton Manning. Por que ele é considerado o melhor de todos os tempos? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que no México existe uma tradução para as posições do futebol americano. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não chama o running back de corredor, a gente não chama o wide receiver de recebedor, mas no México sim. E a tradução para quarterback é marechal. Quer dizer, o quarterback não tem que ser só um bom passador, como Peyton Manning era, como Dan Marino era. O quarterback tem que ser um capitão, um líder, um jogador que motiva os outros a serem melhores. Porque se o quarterback tá bem,
aí sim os outros jogadores vão ter uma oportunidade de ganhar. E é exatamente por isso que a discussão de melhor de todos os tempos fica só entre Tom Brady e Patrick Mahomes. Porque se a gente levasse em consideração MVPs, jardas, touchdowns, podem ter certeza que esses nomes que eu falei, John Elway, Dan Marino, Peyton Manning, estariam, até Aaron Rodgers, esses nomes com certeza estariam na discussão de melhor de todos os tempos. Mas no futebol americano, no esporte mais coletivo de todos, o melhor é quem consegue liderar todos até a vitória. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal da NFL Brasil, que a partir desse ano a gente está vindo pesado, cheio de conteúdo muito maneiro. E você não pode ficar de fora. Valeu!